Tem notícia que quando sai a gente fala, olha, não é surpresa pra ninguém, infelizmente. Eu tô falando aqui do Pedro Guimarães, presidente da Caixa, indicado por Jair Bolsonaro, um dos maiores aliados do governo Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro chama o Pedro Guimarães para suas lives de quinta-feira, já o chamou várias vezes. Faz 2 semanas, estavam lado a lado na live de quinta-feira do Bolsonaro. Pois bem, o Pedro Guimarães foi acusado não por uma, nem por duas, mas por dezenas de mulheres de cometer abuso sexual e assédio sexual. Ele tocava nas partes íntimas das mulheres, ele chamava mulheres que ele estava interessado para viagens que ele inventava. Ele inventou como se fosse uma caixa itinerante. Então ele, como presidente da Caixa, ele ia e fazia viagens sempre nos finais de semana e ficava em locais diferentes do Brasil, e aí ele chamava mulheres para essas viagens com ele, e aí nessas viagens ele assediava as mulheres. E aí ele pegava nas partes íntimas, ameaçava as mulheres de estupro, dizia para as mulheres, olha, vem para o meu quarto, a gente vai conversar sobre a sua carreira. Aí ele também fazia coisas do tipo, ele inventava que estava precisando de um carregador de celular ou de um remédio, alguma coisa, e pedia para as mulheres tarde da noite irem entregar no quarto dele. Aí ele tentava puxar as mulheres para dentro do quarto, enfim, fazia todo tipo de atrocidade e de assédio sexual. As mulheres, obviamente, tinham medo de denunciá-lo. Por quê? Porque dentro da Corregedoria da Caixa, a Corregedoria é o setor da Caixa Econômica Federal que investiga quando alguém faz alguma coisa errada. Dentro da Corregedoria tinha bolsominion infiltrado, então quando alguém denunciava, essa mulher tinha um problemão na sua carreira. Vamos lembrar, quem está na Caixa são servidores concursados. Quem é servidor concursado tem plano de carreira. Se você tem um problema na sua carreira, você às vezes perde 5, 10 anos da sua vida sendo atrasados por conta de um problema. Então as mulheres tinham muito medo de denunciar. Porém, um grupo delas foi ao Ministério Público e fizeram uma denúncia lá, e o Ministério Público está investigando e já ouviu várias mulheres, ouviu também homens funcionários que confirmam os relatos. Uma coisa horrível. E agora vem a pior parte, o governo Bolsonaro sabia. O governo Bolsonaro sabia disso, a cúpula da Caixa Econômica Federal sabia, e eles agiram para tentar abafar isso, inclusive oferecendo promoções para alguma dessas mulheres para que elas não denunciassem. Olha, é uma coisa vergonhosa, é a cara do governo Bolsonaro, assim, a cara, assim, se você pudesse pintar o governo Bolsonaro em uma foto, é isso, é a foto do Pedro Guimarães cometendo assédio, porque isso é o governo Bolsonaro. Eu vou te explicar aqui todo esse escândalo. Agora tá um pânico lá em Brasília, o Bolsonaro tem que demitir o Pedro Guimarães, ele bateu o pé falando que vai ficar, mas será demitido. Já até escolheram quem vai ficar no lugar dele. O Bolsonaro foi aconselhado pelo PL e pelos marqueteiros a escolher uma mulher para o lugar do Pedro Guimarães, para não dar chance ao azar. Eu vou te falar disso, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Aqui a gente vai para cima dessa corja. São bandidos do pior nível, inclusive você vê agora estupradores em potencial. Alguns nem em potencial, né? Tem lá um vereador do Rio de Janeiro, pedófilo estuprador, que até agora não foi preso. Mas já chega a hora desse pessoal, vão acabar todos presos. Então eu peço aqui a sua inscrição, é um segundinho, é grátis se inscrever no Plantão Brasil. Você se inscrevendo, o YouTube começa a mostrar o vídeo para mais gente que também não era inscrita no canal. E assim a gente consegue furar a bolha e mostrar a verdade para mais gente. Então, um segundinho grátis, inscreva-se aí. Agora vamos falar do Pedro Guimarães. Primeiro eu vou te mostrar um vídeo que você vê o tipo de assédio que ele cometia. Aí é assédio moral, não é assédio sexual, porque ele fazia em locais que não tinham câmera. Esses assediadores são muito espertos, o Pedro Guimarães tem uma carreira muito longa, então ele é muito esperto no assédio que ele fazia. Mas assédio moral, dá pra ver que ele fazia assim, e aí ele fazia na frente das câmeras mesmo. Esse aqui é ele, ele mais ou menos obrigando os funcionários dele, tá aqui obrigando todo mundo a fazer flexões, Tá, agora algumas pessoas vão dizer, Thiago, mas isso não é nada demais, são apenas flexões. Agora, deixa eu te falar, se você tá com o seu chefe, no caso o presidente de um dos bancos mais importantes do Brasil, e aí o seu chefe ordena que você faça flexões. Você não quer fazer flexão, você tá cansado ou cansada, você não tá afim de fazer 10 flexões no chão, sujar sua mão no chão lá, fazer flexão. Mas o seu chefe tá falando para fazer. Isso é assédio.
Se você não quer fazer, você se vê obrigado a fazer porque é o chefe que tá mandando, é assédio. Se ele não fosse o chefe, se ele fosse o faxineiro e falasse, faz aí 10 flexões, e você pensasse, pro faxineiro eu diria não, mas pro chefe você diz sim, isso configura assédio. E isso é assédio moral, ok. Outro tipo de assédio moral que ele cometia, que os funcionários começaram a denunciar para o Ministério Público, é que ele trabalha, o prédio da Caixa tem 20 andares, ele trabalha no último andar, o presidente fica no último andar. Ok, então ele descia várias vezes de escada esses 20 andares. E aí ele abria, para quem está acostumado aí a prédios, principalmente prédios comerciais, você deve saber que sempre nas escadas tem uma porta que aquela porta corta fogo, ou seja, se tem um incêndio, o lugar das escadarias está sempre protegido. Então, ele, em vez de ele descer as escadas, não. Ele abria a porta, via quem estava esperando o elevador, em todos os andares ele fazia isso e obrigava o pessoal a descer de escada com ele. E ai de quem falasse não. Quem falasse não sabia que ia ser demitido, que ia ter um problemão na carreira, e aí, repito, funcionários têm planos de carreira e quando você tem um problema, você perde uma promoção, alguma coisa, às vezes atrasa a sua carreira em 5, 10 anos, quer dizer, atrasa toda a programação da sua vida que o funcionário tem ali. Então ele fazia isso. Isso é um tipo de assédio moral que foi também delatado por vários funcionários, só que o pior eram os assédios sexuais. Ele inventou várias viagens para promover a imagem da Caixa, como se a Caixa Econômica Federal precisasse disso. Então, ele viajava pelo Brasil inteiro, assim, foram mais de 140 cidades, municípios que ele visitou. E aí o que ele fazia? Não importa se ele tinha visto a mulher uma vez, 2 ou 10. Ele viu uma mulher que ele considerava bonita, ele falava, vem cá, você vai ser promovida agora, você vai viajar com a gente, vai ganhar uma viagem. A mulher, em vez de no final de semana ela ter a folga dela, que todo mundo tem, não. Ela era obrigada a viajar com o presidente da Caixa e com a comitiva lá. Aí, nessas viagens, ele obrigava as mulheres a entrarem na piscina, ele chamava mulheres para ir para a sauna. Tem uma mulher que falava que ele falava, você gosta de sauna? Aí a mulher falou, não gosto, para parar a conversa. Porque se ela falar que sim, ele fala, vamos para a sauna, vou ficar peladão na sauna. É isso. Aí, ele também ligava para as mulheres, tarde da noite, 2, 3 da manhã, e falava, olha, estou precisando urgente do carregador do meu celular, você pode me mandar um carregador aqui? Me entrega aqui, hein? Pá, desligava o telefone. A mulher tinha que ir lá 2, 3 da manhã no quarto dele, e ele abria a porta, ele estava só de samba canção. Quer dizer, estava sem cueca, assim, quase peladão. E aí ele falava, você não quer voltar aqui mais tarde para conversar sobre a sua carreira? Ele falou isso para uma das funcionárias. Ele de samba canção falava, vai tomar um banho e volta aqui no meu quarto para a gente falar sobre a sua carreira. Isso é assédio sexual, assim, claríssimo. Uma das mulheres falou que elas foram obrigadas a entrar no mar numa cidade, então todo mundo de roupa, todo mundo foi obrigado a entrar no mar. Estavam na praia ali, falou, vamos tirar foto na praia. Aí foram tirar foto na praia, ele inventava, né, ele era o presidente da Caixa, aí falou, vamos todo mundo entrar no mar. Todo mundo lá de roupa, obrigado a se molhar a roupa, molhar tudo, porque o vagabundo, o estuprador presidente da companhia mandava. Tá, aí ele ia lá, embaixo d'água, no mar, ele abraçava as mulheres, pegava aqui atrás, pegava no peito, fazia de tudo embaixo d'água. As mulheres ficavam assim, pô. Aí o pior, que é a coisa, infelizmente, não é uma coisa só no Brasil, mas é no resto do mundo. A mulher vai denunciar, a mulher fica com medo, fala, pô, é a minha palavra contra a palavra dele. Tem câmera lá embaixo d'água no mar? Não tem. Tem câmera no corredor de quarto de hotel? Não tem, geralmente não tem. E aí, se tem câmera, vai mostrar o quê? Que ela entregou um carregador à noite? Não dá pra ver a conversa, então fica a palavra de um contra de outro. Só que as mulheres perceberam que dentro da corregedoria da Caixa tinha gente infiltrada, então era pior ainda denunciar, porque se você denunciasse, o vagabundo ficava sabendo. Pior, começou um burburinho na Caixa de várias mulheres conversando umas com as outras, dizendo, tá assim. Aí teve a mulher que falava que ficava com crise de pânico quando era chamada para viagem com esse vagabundo. Crise de pânico. Porque falava, caramba, vou ter que viajar com ele de novo. E elas tentavam evitá-lo a todo custo. Só que é difícil porque ele é o presidente da empresa. E ele não tinha pudor nenhum em acabar com a carreira de quem dissesse não para ele. E oferecendo promoção para quem fizesse sexo com ele e tudo mais. Esse é o cara nomeado pelo Bolsonaro para ser presidente de um dos bancos mais importantes do Brasil, com uma verba multibilionária para gastar. Esse é o cara, Pedro Guimarães. Tá. Aí,
começou um burburinho, os dirigentes da Caixa, todos nomeados por Jair Bolsonaro, lembre-se disso, não se esqueça, todos nomeados pelo Bolsonaro. Os dirigentes da Caixa começaram a tentar abafar isso. Aí começaram a chamar as mulheres uma por uma para falar, olha, se você não falar nada, você ganha uma promoção. Mas se você falar, a gente acaba com a sua carreira. Então, você não fale nada e fique quieta e ganhe uma promoção. Então começaram a falar isso para as mulheres, ó, vocês não podem falar nada, não podem falar nada. Enquanto isso, ele continuava. Aí chegou num momento em que ele falou, olha, eu vou organizar uma viagem da Caixa para Porto Seguro. Quer dizer, ele escolhia a cidade, em cidades em que ele podia ir para piscina, ir para praia, quer dizer, vagabundo viajando com dinheiro público, levando um monte de gente para ele poder fazer festa e assediar mulheres sexualmente. Quantas? A gente sabe as que denunciaram. Quantas que não acabaram aceitando ou sendo estupradas, alguma coisa assim, porque ficam constrangidas? Tem mulher que é forte e consegue falar não, e chora, desaba depois. Várias falaram que choravam, tinham crise de pânico, ficaram até com depressão, tudo mais. Mas e aquelas que não falam não, que ficam paradas e ele vai avançando? E essas? A gente ainda não sabe, mas você acha que não teve? Nesse tempo todo que ele tá na Caixa? Pois bem, aí ele disse pra uma delas que ele ia organizar uma viagem para Porto Seguro, porque ela tem praia, ela tem piscina, e que nessa viagem ia ser uma grande orgia, e que ele ia chamar ele, ia ter os amigos dele, e ele começou a formar casais, falou, ó, você vai dar para ele, você vai ficar com ele com ela, e você vai ser minha. E falou para ela que estuprar ela até sangrar. O presidente da Caixa Econômica Federal falando isso. E agora sai notícia de que o governo Bolsonaro sabia. Que começou o burburinho, a cúpula inteira sabia e o governo foi avisado. Sabe o que o governo Bolsonaro fez? Nada. Simplesmente tentaram abafar. Esse é o governo Bolsonaro. Quer dizer, defendendo estuprador, defendendo o cara que assedia sexualmente mulheres. Governo Bolsonaro, para que não tenha dúvidas. Aí, olha só, eu vou te falar, se não fosse ano eleitoral, se não tivéssemos aí há 90 e poucos dias da eleição, ele ia continuar no cargo, o Bolsonaro ia mantê-lo até o fim. Só que como está perto da eleição, a ala ideológica do governo Bolsonaro, que ali os evangélicos falou pro Bolsonaro, ó, pega mal você manter um cara que é assediador, estuprador em potencial, que a gente não sabe ainda, pega mal, não, você já tá ruim com as mulheres, a sua popularidade entre as mulheres é a mais baixa. É o setor da população, né? É a parte da população que mais rejeita a sua imagem, Bolsonaro, são as mulheres. Aí você vai manter esse cara? Então, para. A parte política dos aliados do Bolsonaro, eu digo o pessoal do Centrão, dos partidos, já tinha falado pro Bolsonaro, logo que saiu o escândalo, falaram, demite esse cara. E o Bolsonaro relutou um pouco, aí a parte ideológica agiu e falou, Bolsonaro, não dá, você fala família, costumes, Deus, pátria, não sei o quê, você deixa esse cara aí? Não pode. Aí, só quando a ala ideológica entrou em ação, o Bolsonaro aceitou demiti-lo, e aí as funcionárias da Caixa ficaram em pânico, porque elas dizem que o número 2 da Caixa também é assediador e faz a mesma coisa, ou seja, o Pedro Guimarães colocou ali na cúpula da Caixa um monte de homem que iam com ele e eles, em grupo, assediavam as mulheres. E aí escolhiam. Então qualquer mulher, não interessa o cargo que ela tinha, eles viam uma mulher qualquer nessas viagens que eles faziam, aí só tinha um funcionário da Caixa, né? Então imagina que eles iam visitar uma agência da Caixa Econômica Federal, vamos supor, no Rio Grande do Sul. Aí ele via lá uma loirinha e falava, opa, promove ela para ela trabalhar em Brasília, que eu quero essa mulher aqui em Brasília e ela vai começar a viajar com a gente. É isso que eles faziam. E isso está comprovado por vários relatos de mulheres, muitas delas que nem se conheciam. Muitas que passaram a se conhecer nas viagens. Que elas eram obrigadas a... Quem falar, não vou na viagem contigo. Aí ferrou, acaba com a sua carreira. Olha só como é o governo Bolsonaro. Que nojo desse desgoverno. É uma coisa assim, quando você pensa que não dá para piorar, que chegou no fundo do poço, não. Eles têm uma escavadeira para cavar mais fundo e ir mais pro fundo do poço. Eu achava que o fundo do poço era o Carlos Bolsonaro defender lá o vereador estuprador pedófilo. Não. Aí tem agora o governo Bolsonaro defendendo o outro lá, o assediador sexual presidente da Caixa. Aí começou um movimento interno para não colocarem o número 2. Então Bolsonaro foi aconselhado a colocar uma mulher na presidência da Caixa para abafar, porque se é uma mulher, em teoria ela não comete assédio sexual contra as mulheres. Porém, olha, a esposa do presidente da Caixa saiu em defesa do marido. Eu não consigo imaginar. Para você ver,
que machismo, esse tipo de coisa, é independente da pessoa ser mulher ou homem. Tem muita mulher que é vítima de machismo, mas acaba também fazendo parte disso. A esposa dele, o cara traindo a esposa na cara, várias mulheres dizendo que ele fazia isso, a esposa vai lá e sai em defesa do cara, falando, não, meu marido não podem fazer isso, ele fez um discurso falando que a vida dele sempre foi pautada pela ética, pela moral, pelos bons costumes, vagabundo, vagabundo. Aí a mulher sai em defesa dele, eu estou dando exemplo da mulher saindo em defesa dele, da esposa dele, para você saber que o fato do Bolsonaro colocar uma mulher na presidência da Caixa não quer dizer que os assédios vão parar. Não sabemos. Tem que ter um acompanhamento, espero que a investigação avance e que sejam todos presos. Tem que enjaular um vagabundo desse e toda a cúpula da Caixa que estava com ele e que era conivente com isso. Todo mundo que sabia e ajudou a tentar abafar tem que ser enjaulado junto. Tem ou não tem? Então, ó, peço aí que você se inscreva no Plantão Brasil. No primeiro comentário deixe minhas outras redes sociais. Siga nas outras redes. Vamos pra cima dessa corja aí. Eles vão cair e serão todos presos. E aqui no Plantão Brasil a gente vai lutar pra isso. Falou!